Shalom, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Eu vou fazer a leitura no capítulo 2 do livro de Eclesiástico. Esse livro ele apenas se encontra nas Bíblias católica e também na Bíblia de Jerusalém, que é a qual vou estar fazendo essa leitura para vocês. Esse capítulo 2 do livro de Eclesiástico, ao meu ver, ele é praticamente um resumo de toda a nossa prática de fé, de conduta, né, na nossa caminhada. Então eu acho muito interessante, é um texto que eu praticamente tenho lido todos os dias e eu vou ler para vocês. O temor de Yahweh na provação. Filho, se te dedicares a servir a Yahweh, prepara-te para a prova. Então aqui já começa dizendo que quando a gente se prepara para andar nesse caminho de Techuvá, para andar com o Criador, para servi-lo em obediência, em temor, em santidade, a prova vem, tá? Endireita teu coração e sê constante, não te apavores no tempo da adversidade. O que é endireitar o coração? Ter um caminho só a seguir, que é o único caminho. O caminho estreito, a porta estreita. Endireitar o coração. Andar em obediência à palavra. Ser constante. Tá? Porque Iá, ele não gosta de pessoas, ele não aceita pessoas que tenham o coração dobre, né? Como se diz, duplo, duas formas de pensar. Uma hora age de uma forma, outra hora age de outra forma. Não te apavores no tempo da adversidade. Por quê? Porque se a gente está com Yahweh, ele irá nos amparar. Une-te a ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Temos que nos unir ao Todo-Poderoso e não nos separarmos dele. Tudo que te acontecer, aceita-o, e nas vicissitudes de tua pobre condição, sê paciente. Às vezes a gente se dispõe a andar, né, em Techuvá, só que na primeira prova já vem aquela insegurança, aquele desespero. Não, isso faz parte da caminhada. Não podemos ser como aquele povo que saiu do Egito, que logo que começaram a caminhar e já vieram as provas, começaram a murmurar. Então nós não podemos ser murmuradores. Nós temos que aceitar, né, a nossa condição e ser pacientes, pois o ouro se prova no fogo e os eleitos no cadinho da humilhação. Então aqui ele está fazendo um paralelo aí com os metais, né, no caso o ouro, né, o ouro se coloca ali no cadinho e se coloca na fornalha, né, para separar ali as impurezas de qualquer metal. Se coloca dessa forma, né, o fogo, e se separa as impurezas através deste processo. E assim é conosco. O fogo da provação faz separar as impurezas, né, de nós. Confia em Yahweh. Confia em Yahweh, ele te ajudará. Endireita os teus caminhos e espera nele. Vós que temeis a Yahweh, contai com sua misericórdia, e não vos afasteis para não cairdes. Se tememos a Yahweh, tá? Temer a Yahweh é confiança, é obediência, é saber que, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, nós temos que permanecer firmes e confiar nele, tá? Para que a gente não venha a cair. Vós que temeis a Yahweh, tende confiança nele e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis a Yahweh, esperais bens, alegria eterna e misericórdia. Tá? Não são bens terrenos, tá? É uma alegria eterna e misericórdia.
Considerai as gerações passadas e vede. Quem confiou em Yahweh e ficou desiludido? Ou quem perseverou no seu temor e foi abandonado? Ou quem clamou por ele e ele o desprezou? É só a gente fazer uma leitura, né, das Sagradas Escrituras que nós vamos ter uma resposta para todos esses questionamentos. Quem confiou em Yahweh e ficou desiludido? Não teve uma pessoa sequer que tenha confiado em Yahweh e tenha ficado desiludida. Também aqueles que perseveraram no temor não foram abandonados. Ou quem clamou por ele, ele nunca despreza, né, um coração contrito, né, humilde e contrito diante dele. Porque Yahweh é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados e salva no dia da tribulação. Então não se turbe o vosso coração, né? Crede que o Todo-Poderoso vai nos salvar no dia da tribulação. Eu acho bem interessante esses próximos 3 versículos seguintes que diz assim: ai dos corações covardes e das mãos fracas e do pecador que segue 2 caminhos. Corações covardes e mãos fracas. Quantos corações covardes que nós estamos observando nesses últimos tempos? Tá? Pessoas que estão se levando, deixando levar por essa nova ordem mundial, fazendo exatamente o que eles ordenam que se faça. Por quê? Porque estão sendo covardes, mãos fracas, né? Não estão agindo com coragem. O pecador que segue 2 caminhos, é conforme a gente leu lá no início do capítulo. Yahweh não se agrada com pessoa que ora está de um lado, ora está de outro. Ai do coração fraco, pois não acredita, por isso não será protegido. Então as pessoas se deixam levar pelo medo, tá? O medo ele não provém do Todo-Poderoso. O medo, ele não provém do Todo-Poderoso. O medo, ele é algo maligno. Nós que confiamos em Yahweh, nós não podemos ter medo de nada. Nós temos que confiar. Nós temos que crer. Quem não crer não será protegido. Não é como as pessoas aí no mundo, eu ouço falar a cada dia, tá? Com relação a uma situação específica das picadinhas do mal. Quem acompanha o meu canal sabe a minha posição com relação a isso, desde o princípio, tá? O meu posicionamento com relação a essas picadas, tá? E as pessoas têm a capacidade de dizer, fazem exatamente aquilo que o sistema está ordenando que se faça, e tem a capacidade de dizer que o Todo-Poderoso entende o seu caso. Não, eu tenho para te dizer que ele não entende. Ele não entende pessoas covardes. Ele não entende pessoas que não perseveram no caminho, pessoas que se dizem crentes, mas se dobram diante de um sistema. Ele não entende. Ele é fiel primeiramente para com o seu nome, com o seu caráter, com quem ele é, com aquilo que saiu da sua boca. Ele é fiel para com isso. Então, ele não anda em 2 caminhos, ele não fica titubeando, ele não fica numa corda bamba, não. Quem fica são as pessoas que não creem, os fracos de coração. Ele só tem um posicionamento, o sim, sim e o não, não. Ai de vós que perdestes a paciência, que fareis quando Yahweh vos visitar? É uma pergunta. Que fareis? Os que temem a Yahweh não desobedecem às suas palavras. Os que o amam observam os seus caminhos. Simples. É simplérrimo, tá? Muito simples. Os que temem a Yahweh não desobedecem às suas palavras. Os que o amam observam os seus caminhos.
Os que temem a Yahweh procuram o seu beneplácito. Os que o amam saciam-se com a Torá. Lei, né, que foi mal traduzido aqui, é com a Torá. Saciam-se, o que é se saciar? Se satisfazem, né? É o suficiente. Saciam-se com a Torá. Os que temem a Yahweh preparam os seus corações e diante deles se humilham. Você tem preparado seu coração para os últimos dias? Ou tem vivido como se não houvesse, como se tudo isso fosse um conto de fadas? Até hoje o mundo tem acontecido tantas coisas e não acabou, nada acontece. Como que você tem vivido? Seguindo o trabalho, pensando em adquirir, né? Tantas coisas. Temos que meditar, irmãos. Meditar, parar e pensar um pouco o que estamos fazendo diante de tudo que está acontecendo, só não vê quem não quer. Bem como o Todo-Poderoso diz, as pessoas têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Caiamos nas mãos de Yahweh e não na dos homens, pois tal como é a sua grandeza, assim é a sua misericórdia. O que está acontecendo com essa picadinha, essa picadinha do mal? As pessoas estão caindo nas mãos de quem? Dos homens. E aqui está dizendo que é 1.000.000 de vezes melhor nós cair nas mãos de Yahweh, que ele é misericordioso, do que cair nas mãos dos homens. Os homens não têm misericórdia alguma. Essa elite que domina o mundo, ela nunca pensou no teu bem. Não. Tudo que ela diz que é para nosso bem é o contrário, porque eles são filhos do pai da mentira. Tudo que eles falam em nome da ciência, né? Não, para não dizer outra coisa, daquilo que eles dizem que é a tecnologia para a cura, tecnologia na medicina. Não. Nunca foi, irmãos. Eles odeiam esse mundo lotado, como eles dizem, porque na verdade não está lotado. Isso é uma mentira. Eles odeiam as pessoas, os pobres, né? Porque diante da riqueza deles nós somos pobres. Eles querem um mundo seleto para eles habitarem. Como tinha lá nas pedras guias da Geórgia, que eles mesmos derrubaram, que o alvo era em torno de 500 milhões de pessoas. É pouca gente, eles querem só o grupo seleto. Então, por que eles fariam qualquer coisa que seja, uma medicação, uma cura? Para quê? Se eles odeiam as pessoas que não têm nada, não têm dinheiro, não têm nada para acrescentar no mundo, como eles pensam, né? Que essas pessoas só sugam, né? Só sugam dos governos. Nós temos que parar para pensar, gente. Parar para pensar. Shalom. Meditem nessa palavra.